É isso aí, meus amigos. Vamos para mais uma aulinha, né? Torcendo para o retorno, logo, logo. Então, hoje vamos falar de transporte através da membrana, tá? Através da membrana plasmática. E a gente tem como grandes tipos de transporte passivo, transporte ativo. Ora, passivo, o próprio nome já diz, não ocorre gasto energético, ou seja, não tem quebra de ATP, tá? É feito de uma maneira, eu diria assim, natural, né? Um nome meio genérico, mas dá para entender. E aí são 3 tipos de transporte passivo. O primeiro deles, difusão simples. Ora, coisas assim que a gente não pode perder de vista. Difusão simples sempre será o transporte de soluto. Ah, que tipo de soluto? Solutos pequenos, vamos dizer assim. Gases, por exemplo, troca gasosa, né? Oxigênio, gás carbônico, determinados íons, certo? Então, solutos que, como o próprio nome já diz, seriam simples de atravessar a membrana. Ora, mas para isso acontecer, depende de uma diferença de concentração entre o meio extracelular e o meio intracelular. Então, tem uma concentração de determinada solução no meio extra, no meio intra. Ora, para haver o transporte do soluto que está fazendo parte dessa solução, ele vai sempre ser transportado do meio mais concentrado, ou seja, hipertônico, para o meio menos concentrado, o meio hipotônico. Tá? Então, se o meio extracelular tiver uma concentração mais elevada desse soluto, ele vai atravessar a membrana e entrar na célula. E o contrário também. Se determinado soluto tiver uma concentração muito grande no interior da célula, maior do que para o lado de fora, esse soluto vai ser empurrado para fora, vamos dizer assim. Ou seja, o transporte sempre se dá do meio hipertônico para o hipotônico. O grande exemplo é a troca gasosa. Quando aparece isso nas questões, normalmente elas se referem à troca gasosa. Por quê? Quando a concentração de oxigênio é maior no meio extracelular, vai empurrar o oxigênio para dentro da célula, do hipertônico para o hipotônico. E o contrário, para o gás carbônico, por exemplo. Quando o gás carbônico é hipertônico aqui dentro e hipotônico aqui fora, vai se empurrar o gás carbônico para fora. Então não tem muito mistério, tá? Transporte soluto, sem gasto energético, do meio hipertônico para o hipotônico. Qual a diferença de difusão simples para difusão facilitada? A diferença é essa proteína aqui, ó, que a gente chama de proteína facilitadora, a permease. A grande diferença serão as permeases. Ora, o que é permease? Permease, pessoal, é uma proteína que tem na membrana plasmática, que ela é específica. Tá? Cada uma é especializada no transporte de algum composto. Compostos maiores. Biologia é raciocínio lógico também. E os compostos menores? Ora, os compostos menores, eles conseguem simplesmente se difundir pela membrana. Difusão simples. Depende do meio hipertônico e do meio hipotônico. Depende da diferença de concentração. Mas o transporte é simples. Agora, compostos maiores, e a glicose é o grande exemplo das questões, eles dependem de um facilitador, que é a permease, específica para cada composto. Então, a difusão é classificada como facilitada. Então, ela, ao jogo de palavras, ela não pode simplesmente atravessar a membrana. Ela necessita de um facilitador para atravessar a membrana. Olha esse facilitador aqui, ó.
a permease. Então, aqui nesse exemplo, hipertônico, solução hipertônica, solução hipotônica. Então, a tendência é entrar do hiper para o hipo. Só que um composto nesse exemplo bem hipotético aqui, ora, a permease vai facilitar essa entrada, vai jogar o soluto para dentro. Tá? Existem canais de passagem. Existem. Não é a permease. Tá? São canais que o soluto passa de forma simples. Certo? A permease de proteínas que tem na membrana, proteínas transmembranas, né, que atravessam a membrana. Agora, a permease tem que ser específica para cada componente que precisa pequenas proteínas, né? A glicose, como grande exemplo aí que se repete nas questões. Então não tem muito mistério. Só é pensar na coisa que é passada simplesmente e aqui é facilitada. Aqui tem também, né, uma outra visão, né? Aqui o sítio de ligação de uma proteína permease com a glicose. Essa ligação aqui não é geométrica, né? Esse exemplo está de forma geométrica para que vocês entendam que ela é específica, tem o mesmo desenho, mas na verdade é uma afinidade química. Ora, ocorre o acoplamento. Pode ver que é uma proteína também que atravessa a membrana. Aqui está a membrana, né? A bicamada lipídica. Falamos isso em aula presencial, né? A bicamada lipídica aqui, de fosfolipídios. Abre-se o canal, libera a glicose do outro lado da membrana. A partir do momento que a glicose entra, se abre o sítio de ligação novamente. Certo? A terceira forma de transporte passivo é a que mais aparece em prova. É a que eles cobram mesmo, que é a osmose. Tá? Por que eles cobram? Porque aqui a gente tem várias nuances. Primeira delas, o transporte osmose é o transporte de água. Ele transporta solvente, não soluto. Então, é a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção. Primeira coisa que a gente tem que estar atento. Se na questão falar que o transporte é de água, você já pode eliminar o resto. É osmose, acabou. Você vai pensar em osmose. Se na questão falar que foi transportado determinado soluto, ABCD, você elimina a osmose. Então, é uma coisa muito tranquila de se entender aí. Transportou água, é osmose, acabou. Tá? Por quê? A membrana ela é semipermeável, né? Então, determinados solutos são retidos. Diminui sua passagem, claro. A membrana faz a permeabilidade seletiva, ela seleciona. Mas a água ela tem um caminho livre, né? Pelas características da água mesmo. E outra armadilha é que é do meio hipotônico, ou seja, menos concentrado, para o meio hipertônico. É o oposto do transporte do soluto. E aí onde muitas pessoas erram imaginando que gasta energia, porque é do hipo para o hiper. Gastaria energia se fosse transporte dissoluto, mas como é dissolvente, não gasta. Ora, você tem a solução menos concentrada, hipotônica. Se ela tem menos concentração, ela tem muita água. Ela está muito diluída. E ela transporta essa água para o meio hiper, para quê? Para diluir esse meio, vamos dizer assim. Para diminuir a concentração desse meio. Aí torna-se lógico. Biologia, raciocínio lógico. A gente pensa, não decora. Então, o transporte é do hipo para o hiper. Tá? Palavras que aparecem quando se refere à osmose. Está aqui embaixo. Crenação, plasmoptise, hemólise, plasmólise, deplasmólise, turgescência e turgência. Não é comum aparecer todas essas palavras na prova. De que tem maior chance de aparecer? Hemólise e plasmólise. Bom, já está claro aqui. Quando temos células animal, claro, a humana está dentro dessas,
a gente tem crenação, plasmoptise ou hemólise. Crenação é quando a célula murcha. Plasmoptise e hemólise é quando ela incha e pode vir a se romper. Pode vir a se romper a membrana. Plasmoptise é em qualquer tipo celular. Hemólise, hemo, sangue, hemograma, né? Hemodiálise, sangue, nas hemácias. Então, a hemólise vai se referir às hemácias. Plasmoptise é qualquer outra célula. É o mesmo princípio. Inchaço da célula até possivelmente um rompimento. Crenação, quando a célula murcha. Vamos pensar aqui. Deixa eu achar um slidezinho aqui. Esse que eu quero. Bom, olha aqui, ó. Aqui dá um bom exemplo disso. Aqui é uma célula hemácia normal. O que é esse NaCl 0,9%? 0,9% de solução salina. É o próximo ao nosso plasma. Então a hemácia, em solução 0,9%, ela fica íntegra. Por quê? Porque ela é 0,9%, já que ela é banhada com solução. Essa solução que vem do sangue. Então ela fica isotônica. Iso significa igualdade, vamos dizer assim, simplificando. Então, se dentro é 0,9, se fora é 0,9, não entra nem sai nada, ela fica íntegra. Agora, se você coloca uma hemácia numa solução 1,5%, então o meio aqui é hipertônico, 1,5%, a célula 0,9. Ora, vamos pensar, pensa aí, não fica me ouvindo não, pensa. Se o meio intracelular é hipotônico, porque é 0,9, o extracelular 1,5, hipertônico, a água vai sair do hipo para o hiper. Ela vai sair, ou seja, a célula murcha. A gente chama isso de crenação na célula animal. O contrário é a plasmoptise. Se você colocar a célula numa concentração de solução 0,6, por exemplo, o que vai acontecer? Esse meio extra vai estar hipotônico, porque a célula é 0,9. Então, a tendência é do hipo para o hiper. Então, a água vai entrar na célula, inchando ela. Se essa diferença de concentração for muito grande, vai entrar tanta água que pode vir a se romper. Certo? Aqui é um caso clássico de hemólise. Ok? Na célula vegetal, o princípio é o mesmo. Os nomes que são diferentes. Tá? Aqui é uma célula vegetal normal. Esquece a tonicidade, tá? 0,9. Normal. Aqui é uma célula vegetal que perdeu água, que murchou. Aqui, ó. Aqui eu estou passando o cursor aqui, ó, em cima da membrana plasmática. Aqui é a membrana plasmática. Aqui dentro é núcleo, aqui é vacúolo. Ora, a membrana plasmática murchou, a célula murchou. Agora, por que deu esse espaço aqui? Ó? Porque a célula vegetal tem parede celular. Isso aqui já foi questão de prova. A célula vegetal, então, em si, ela não murcha. A membrana plasmática se descola da parede e ela vai murchar. Mas a célula vegetal continua íntegra. Certo? Aí a gente chama de plasmólise. Quando ela sofreu plasmólise e voltou ao normal, olha aqui, ó, é como se desfizesse a plasmólise. É uma deplasmólise ou desplasmólise, tanto faz. Então, o que é equivalente à crenação na animal é a plasmólise na vegetal. A gente vê muito bem isso quando, por exemplo, se tempera uma salada e não come, deixa lá temperada. O que vai acontecer com a alface? Você vê nitidamente, ela vai murchar. Ela vai murchar, por quê? Porque quando você temperou, você salgou o lado de fora, você tornou o meio extra
hipertônico. A célula hipo. Então, a tendência da água é do hipo para o hiper. Perde-se água e murcha. Pensando em célula animal, é o mesmo princípio de matar um caramujo com sal. Né? Você joga lá numa lesma, joga sal na lesma, ela vai, o pessoal fala que ela derrete. Ela não derrete, as células delas perdem água. Isso é muito cruel, é melhor pisar em cima do bicho, tacar fogo no bicho, porque você vai matar o bicho desidratando ele devagarinho, vagarosamente. Você é uma pessoa má por fazer isso. Mas a criança brinca, né? Enfim, quando coloca sal no bicho, pelo fato dele não ter uma proteção da pele queratinizada, rica, né? A pele protegida, perde muita água e, consequentemente, a célula murcha. O bicho vai morrer desidratado. Quando a célula está normal e ela ganha água diretamente, sem passar pelo processo de plasmólise, a gente já fala que a célula fica túrgida. É o que a gente chama de turgência ou turgescência. Olha aqui, ó. Aqui são fotos reais, né? Olha que você vê nitidamente uma célula vegetal plasmolizada, porque a gente dá para ver a linha preta aqui, a parede celular. E aqui, onde está corado, é o que está delimitado pela membrana plasmática. Você vê nítida uma plasmólise aqui, e você vê aqui uma célula túrgida. Tá? Porque o citoplasma está sendo empurrado contra a parede, né? A membrana está muito grudada na parede. Só que a célula vegetal não perde a forma. Por que ela não perde a forma? Porque ela tem a parede celular que torna ela resistente, certo? Isso é importante, isso já foi questão de prova também. Osmose é o que mais cai na prova quando se trata desse assunto. Bom, as 3 formas de se transportar através da membrana sem gastar energia. Transporte de transporte passivo, né? Difusão simples, difusão facilitada, osmose. Agora, gastando energia. Transporte ativo. Olha o nome, o próprio nome já diz. E o grande exemplo é a bomba de sódio e potássio. Tá? Quebra-se ATP, ocorre gasto energético. Né? Agora, por que é preciso isso? Ora, porque a célula ela precisa para o seu funcionamento. Tá? É fundamental para o funcionamento dela ela ter esses processos. A gente vê isso em célula nervosa, em neurônios. Ok? E o que acontece para a condução do impulso nervoso? Sódio e potássio sendo bombeado ininterruptamente. 3 íons sódios para fora da célula e 2 íons potássio para dentro. Já caiu isso em prova, tá? Então, mesmo que a concentração de sódio esteja grande para o lado de fora, vai ser capturado e ser liberado para o lado de fora 3 íons sódio e 2 potássio dentro. Isso acontece sem parar o tempo inteiro, porque isso aqui é impulso nervoso. Gera uma diferença de potencial elétrico, tá? Só que isso aqui a gente estuda em tecido nervoso, quando a gente estuda a condução do impulso nervoso, que eu vou falar rapidamente aqui para vocês, para entender como a bomba de sódio e potássio funciona. Olha aí, ó. Como eu falei para vocês, aqui é a proteína que vai formar a bomba de sódio e potássio. Ora, 3 íons sódios dentro da célula são capturados, são acoplados, sítios de ligação química, gasta-se energia para isso, o ATP forma ADP mais PI, são liberados para lá de fora. Liberou o sódio, abriu o sítio de ligação para potássio, capturou 2 potássios que estão lá para lá de fora, acoplou esse potássio, liberou para o lado de dentro. E aí começa de novo. E assim se faz, como estava lá no slide anterior, ininterruptamente. Olha aí, ó. Isso mostra mais ou menos, né, de forma ilustrativa, como ocorre a condução do impulso nervoso. A parte de cima do slide aí, o salmão, parte salmão, é o meio extracelular. Esse azul mais claro, uma representação
bem tosca da membrana plasmática, e a parte interna, a parte azul de baixo, a parte interna da célula, o citoplasma. Então mostra lá o sódio saindo, o potássio entrando, né? E depois tem uma reversão. Isso é a condução do impulso nervoso. É assim que se faz. Se vocês olharem no canto esquerdo, mostra uma diferença de milivolts na hora da condução do impulso. Mas isso a gente vai falar especificamente na aula de tecido nervoso. Bom, transporte através da membrana são esses 4. Agora, existe um transporte que forma bolsas através da membrana. Ele não atravessa a membrana efetivamente. Ele forma bolsas e a membrana acaba se desconstruindo e reconstruindo. A gente tem as endocitoses, endo, dentro, interno, né? Citocélula. Ou seja, são formas de partículas entrarem na célula. São colocadas para dentro da célula. E a mais famosa, a mais conhecida, a mais falada é a fagocitose, né? A fagocitose é a forma que muitos protozoários se alimentam, né? É a forma que algumas células de defesa do nosso corpo defendem o nosso corpo, fagocitando determinadas partículas estranhas ao nosso corpo e as matando, vamos dizer assim, né? Então, macrófagos e neutrófilos são os exemplos. E essa fagocitose ela se dá através de pseudópodes, através de falsos pés que são lançados ao redor desse corpúsculo e é digerido. Partículas que são grandes, partículas sólidas grandes, como a gente está vendo aí. A gente pega uma hemácia que morreu, por exemplo, e ela tem que ser digerida, tem que ser eliminada. Ora, chega um macrófago, lança pseudópodos ao redor dessa partícula que tem que ser eliminada, engloba essa partícula, a membrana se reconstitui, forma-se uma bolsa, e essa bolsa é chamada de fagossomo. Se foi englobada através de fagocitose, ela forma um fagossomo. Olha aqui, mesma coisa, ó. Uma bactéria se acoplou à membrana, a membrana produziu falsos pés, pseudópodes ao redor dessa bactéria, depois aqui emendou, formou-se uma bolsa interna que está aqui, chamada fagossomo. O que vai acontecer com esse fagossomo? Ele é digerido e eliminado. Quem digere ele? Os lisossomos, que estão aqui. Formam vacúolos digestivos e os digerem. Quando a partícula é pequena, sólida pequena ou é líquida, a gente chama de pinocitose. Então o princípio é o mesmo, não muda nada, só que ao invés de formar um fagossomo, forma-se um pinossomo. Certo? E exocitose, se endo é entrada, né, dentro, exo vai ser saída, vai ser externo, fora. Tem formas de eliminar substâncias, tá? A bibliografia aí até traz uma como é que eu vou dizer? Não é dúvida, está faltando a palavra, daqui a pouco eu vou lembrar, né? Mas o que a gente tem de importante? O complexo de Golgi aqui, que é responsável pela secreção celular, ele produz vesículas que vão chegar até a membrana plasmática e vão eliminar substâncias, vão secretar substâncias. Substâncias úteis. Enzima, por exemplo, uma enzima catalisadora de uma reação, enzima digestiva, qualquer substância que precisa ser secretada, ela vai ser secretada dessa forma. Por exemplo, o retículo endoplasmático rugoso produz proteína, manda para o Golgi armazena temporariamente, produz as vesículas e secretam. A gente estudou isso numa aula presencial lá no início do ano, né? Lembra que eu ainda falei que a sequência era retículo, Golgi, lisossomo?
Exatamente, aqui está demonstrando isso. Não tem um lisossomo aqui, mas está demonstrando isso. Quem produz, quem armazena e secreta, e ele produz o lisossomo que vai digerir. O que os livros trazem, às vezes, eles não são únicos em falar uma coisa só. Por exemplo, em relação à clasmocitose. Clasmocitose é quando a eliminação é resíduo não útil. Por exemplo, fez a fagocitose de um corpúsculo, aqui estão os falsos pés, né, pseudópodes. Olha o fagossomo. Vem o lisossomo produzido pelo Golgi, olha lá, ó. Captura esse fagossomo e o digere. Só que aí digerindo, sobrou resíduos. Esses resíduos essa bolsa se funde com a membrana e elimina esses resíduos. Ora, se é resíduo fruto de digestão intracelular, a gente chama de clasmocitose. Aqui não é fruto de digestão. Aqui é uma substância útil que está sendo secretada. Tá? Uma substância útil que está sendo secretada. Ora, existe livro que traz exocitose e clasmocitose como sinônimo. Tá? Mas tem essa diferença. Aqui mesmo diz, ó, exocitose de resíduos, clasmocitose. Tá? Então a gente tem que pensar que a exocitose é uma simples liberação para o meio de substância útil, inclusive. E a clasmocitose ela é específica de resíduo. Já li até defecação celular. Não é tão comum, mas eu já li. Ok? Então, endo para dentro. Fagocitose, pinocitose. Eso para fora. E aí nós temos a clasmocitose. Meus amigos, espero que tenha ajudado. Logo, logo a gente se vê para a gente poder tirar todas essas dúvidas dessas aulas e tocar o barco para frente. Beleza? Um abração, até a próxima.